Eu queria convidar que vocês podem abordar aqui os nossos palestrantes fora da sala aqui do anfiteatro. E vamos para a sessão seguinte. Agora, para a próxima sessão, eu queria convidar para chamado um trombo no meio do caminho, uma embolia pulmonar instável. Eu queria convidar a doutora Annelise Vanderlei. Ela é médica formada pela Universidade Federal Fluminense, fez sua residência em Medicina de Emergência aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, foi nossa assistente durante um tempo, aqui do pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela fez o seu POCUS Internship no Mater Hospital Emergency Department, pós-graduanda em Gestão de Emergências e Desastres. Bem-vinda. E para apresentar o caso junto com ela, Dr. Arthur de Campos. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP e atualmente médico residente em Medicina de Emergência pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e colaborador do PodPOCUS, podcast sobre o uso do POCUS na emergência. Por favor. Tem o outro PPT aí atrás. Bom, boa tarde. A gente vai trazer um casinho clínico, depois a Anne brilhantemente vai trazer uma discussão bacana. O caso clínico que eu queria trazer para vocês é um caso bastante único do ponto de vista que ele acaba sendo bem limítrofe. A gente vai entrar nessa discussão mais para frente. O caso clínico é da paciente J. É uma paciente que eu atendi na residência. Ela é uma mulher cis, de 20 anos de idade. E o que ela tem de antecedente relevante? Ela é uma paciente gestante. No momento da avaliação, era a primeira gestação dela, tinha 24 semanas e 2 dias de gestação. Tinha uma história prévia de uma asma na infância, mas que dizia que a última crise tinha sido há 11 anos, não fazia nenhum tratamento de uso contínuo, não tinha nenhuma necessidade de resgate. Sem alergia, sem uso de medicamentos. No momento que eu atendi ela tinha chegado na sala de emergência. Por que ela veio para a sala de emergência? Ela apresentou um desconforto respiratório súbito na sala de espera. Pela característica do nosso departamento de emergência, por ele ser uma emergência referenciada, é muito comum a maior parte dos pacientes que a gente atende já serem muito mexidos em outras unidades, em outros pronto-socorros. E não foi diferente nesse caso. Esse não foi o primeiro atendimento médico dela. Ela é uma paciente que, uma semana antes do atendimento, tinha começado com uma história de dor em flanco direito, uma dor intermitente, associada a uma febre, associada a uma disúria. Começou a apresentar muito desconforto, piora do estado geral, e no dia 12 foi para um outro PS externo. Nesse PS, ela chegou a ser internada em UTI, com um quadro de choque séptico de foco urinário. Feita a hipótese de uma pielonefrite aguda, começaram a antibiótico terapia, com ceftriaxona, fizeram um ultrassom lá, que tinha uma dilatação pielocalicinal. No dia 14, ainda nessa internação externa, ela teve uma crise de broncoespasmo, que, segundo o prontuário da transferência, foi resolvido com um curso só de broncodilatador, ficou no O2 por um dia, já foi desmamado. No dia 15, já em desmame total de droga vasoativa, já estava cursando com uma melhora clínica importante. E no dia 17, ela veio transferida para o nosso serviço para avaliação da equipe da urologia. Por que equipe da urologia? Por conta dessa evidência de hidronefrose, de dilatação pielocalicinal. Ela chegou à 1 da tarde e estava na sala de espera, onde ficam os pacientes transferidos, aguardando avaliação. Nesse momento, ela já tinha feito uma série de exames, já tinha feito, inclusive, uma tomo de abdômen sem contraste. E, quando deu 7h30 da noite, porque tudo acontece no horário de passagem de plantão, ela foi trazida para a sala de emergência, com um relato de um desconforto respiratório súbito, uma taquipneia e uma desaturação aferida lá na triagem. O que aconteceu na avaliação dela, então? Na avaliação inicial, no A, tinha uma via aérea pérvia, fonação, tudo ok.
Na parte ventilatória, ela tinha uma ausculta respiratória normal, sem ruídos, ausculta bilateral, tinha uma dessaturação de 89% em ar ambiente, que melhorou com o aporte de O2, tinha sinais de desconforto, tinha uma taquipneia importante, uma frequência de 32 aí, tinha tiragem de fúrcula, tinha fala intercortada. Não era só uma dessaturação. Na parte cardiovascular, hemodinâmica, estava normotensa, tinha uma taquicardia leve, regular, não tinha sinais de hipoperfusão, tinha um abdômen gravídico, esperávamos, mas aparentemente tudo bem com o feto também. O neurológico dela sem alterações. E quando a gente foi expor, ela tinha um edema bilateral de membros inferiores, como esperaríamos de uma gestante padrão, mas do lado esquerdo muito mais importante do que do lado direito, principalmente em perna mesmo. Tinha uma temperatura limítrofe, mas nada que fosse preocupante. E aí, como bons entusiastas do POLCUS na sala de emergência, a gente fez essa avaliação. Vocês conseguem dar play no vídeo de novo? Inicialmente, a gente fez uma avaliação cardíaca, a gente viu que ela tinha uma função sistólica de VE que estava preservada, mas tinha alguns sinais de sobrecarga de câmaras direitas ali. Aqui já dá para ver que tem um VD bem dilatado comparado com o restante das câmaras. Aqui, num parasternal eixo curto, dá para ver também um VD, uma proporção bem maior, com sinal do D aqui no ventrículo esquerdo. Ela tinha um TAPSE de 14 milímetros. Aguardem mais capítulos sobre isso. Na parte do ultrassom pulmonar mesmo, ela tinha até algumas linhas bem base, mas nada que justificasse a quantidade de desconforto que ela estava apresentando. Tinha um derrame pleural laminar, não tinha consolidação importante, estava com deslizamento presente bilateralmente. E quando a gente foi para membros inferiores, a gente encontrou isso daqui. Uma ausência de compressibilidade da veia poplítea esquerda. Lembrando do ultrassom da parte poplítea, que a veia está em cima. Eu esperaria que aqui fosse compressível, não é o caso. No abdômen não tinha líquido livre, a gente via essa hidronefrose importante mesmo. E com o feto, aparentemente tudo ok. Nessa altura, que nem eu expliquei para vocês, ela já tinha alguns exames complementares. Alguns de fora, alguns daqui, e um deles que a gente solicitou quando ela entrou para a nossa sala. De exames externos, a gente via aqui que ela tinha uma anemia leve, tinha uma leucocitose com desvio escalonado lá na entrada, no PS externo, tinha uma urocultura confirmando aí uma KPC na urina, multi-S. E nos exames daqui, já estava em melhora da leucocitose, e quando a gente solicitou uma tropo, veio aí de 0034. A nossa referência na época aqui era 0014. Que nem eu falei para vocês, ela já tinha feito uma tomografia de abdômen, rins e vias urinárias, antes de chegar para a gente na sala de emergência, que tinha visto mesmo uma hidronefrose sem fator obstrutivo, não tinha cálculo ali no meio do caminho. O que a gente fez de hipótese? Ela tinha uma pielonefrite à direita, aparentemente não obstrutiva, chegou a se aventar, será que ela tem compressão ureteral uterina, enfim, fosforilações da uro. E aí a gente encontrou, de concreto, uma TVP poplítea esquerda, aliás, e um TEP presumido. A hipótese desse TEP veio com desconforto respiratório súbito, com os achados ultrassonográficos dela, e pelo fato dela ser uma paciente de alto risco. Se você pensar tanto com gestalt clínico, quanto inserindo em score de probabilidade pré-teste, ela vai ser uma paciente de alto risco para TEP. E se a gente considerar que é um TEP, ela seria um PESI 1. Por que um PESI 1? Ela pontua só pela idade, que ela é jovem, ou seja, não pontua tanto, pela taquipneia e pela dessaturação. Só que ela entra num risco intermediário alto. Por que ela entra nesse risco? Ela tem uma troponina elevada e um eco com sinais de sobrecarga de câmaras direitas aí. O que foi feito para ela? A gente começou a anticoagulação, iniciou aí com enoxaparina. Como disse o Vitor Paro na aula dele da manhã, às vezes os problemas deixam de ser da gente e passam a ser da UTI. Ela foi transferida para um leito de UTI no dia seguinte da chegada dela para a gente na sala de emergência. Nesse leito de UTI, acabaram solicitando uma angiotomografia. O que encontraram? Foi um exame bem prejudicado. Vou mostrar a imagem aqui para vocês.
tinha muitos artefatos de respiração, a qualidade do exame não estava tão adequada pela progressão de contraste, mas já identificou um aumento do tronco da artéria pulmonar e um aumento de câmaras direitas. Você vê aqui uma predominância maior do VD no ápice cardíaco. E eles laudaram, pode representar algum grau de regime de hipertensão pulmonar. Essa paciente não tinha nenhum antecedente que corroborasse que isso fosse crônico, nem uma parede espessada de VD aqui. O que a gente teve de desfecho para ela? Felizmente, não foi um desfecho trágico. Ela teve um desmame de O2 já rapidamente, um dia depois. E depois de um período de observação, no dia 23, foi de alta aí com anticoagulação. Tá? E agora, Anne, a bucha é tua. Olá, tudo bem, pessoal? Você traga para mim, por favor, para a apresentação do TEP. Bom, me coube hoje, então, falar com vocês sobre TEP instável. Infelizmente, o Haroldo está aqui do lado falando sobre TEP estável, né? E seria legal a gente discutir os dois juntos, mas é muita coisa para se falar. Vocês vão ver que até sobre TEP instável eu vou ter que passar para o tema, não tem como a gente explorar tudo. Bom, TEP instável é uma doença bem interessante. Primeiro porque tem várias facetas, várias apresentações. E segundo, porque TEP instável, às vezes, ele vem disfarçado de um TEP estável. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. No contexto do TEP instável, gente, eu preciso que vocês entendam o que é um TEP instável. E o TEP instável é um TEP de alto risco. Quando eu falo alto risco, vem em todos aqueles termos, né? Quando a gente discute um caso, ou passa um caso, o paciente é alta probabilidade para TEP, e ele é um TEP de alto risco, ele era um intermediário risco, mas agora ele é um TEP intermediário risco alto, e a gente fica perdido. E para a gente equilibrar aqui, falar todo mundo a mesma língua, para que vocês entendam o que eu estou falando, eu quero trazer para vocês, primeiro, uma diferenciação simples, para a gente daí partir em diante. Estratificação de risco é diferente de estratificação de gravidade. Estratificação de risco a gente faz quando a gente tem uma doença e a gente quer saber qual que é a probabilidade pré-teste desse paciente. Ou seja, a gente vai estar com um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, e eu vou aplicar esse paciente num score para eu entender quais exames eu devo pedir e quais eu não devo pedir. A gente deveria fazer isso mais vezes na nossa vida. No caso do TEP, a gente usa o Wells. Poderia usar outro, mas a gente usa muito o Wells. E no Wells, gente, a gente pode ter baixo risco, intermediário risco e alto risco. Se eu tenho um baixo risco, geralmente eu uso muito o PERC Rule, e se o paciente não pontuar nada, eu excluo e não progrido mais a investigação. Se ele tem um PERC Rule diferente de 0, eu peço o dímero. Se ele for intermediário risco, aí não tem muito como errar, você ou pede o dímero ou a angiotomo. Isso depende um pouco do serviço, isso depende um pouco de você, na beira do leito, interpretando o seu paciente. Mas o que a gente não faz, com certeza, é botar o paciente no PERC Rule, porque PERC Rule é para paciente com probabilidade menor que 15%, isso não se aplica aos pacientes intermediário risco. E o alto risco, que é o paciente que nos interessa hoje, é o paciente que você pode até começar a anticoagulação. Isso não significa que você vai sair correndo, priorizando que ligue a bomba. Isso está no guideline para que vocês entendam que não é para eu atrasar a anticoagulação desse paciente. Se é um contexto que você tem que transferir o paciente para fazer angiotomo, ou se é um contexto que você está com angiotomo que vai demorar muitas horas, você está autorizado a iniciar a anticoagulação desse paciente. E você vai fazer, em algum momento, angiotomo. Ok, então estratificação de risco foi. E a estratificação de gravidade? Essa, sim, é um pouquinho mais complexa. Estratificação de gravidade é quando você já tem um TEP, seja ele diagnóstico presuntivo ou um diagnóstico definitivo. E eu quero saber qual que é o risco de óbito desse paciente em 30 dias. Nesse momento, eu vou avaliar o contexto dele, e eu vou dizer se ele tem um risco baixo, intermediário, baixo risco, intermediário, alto risco ou alto risco. Só que aí vira uma salada, porque a gente vai se falando isso, os termos, e aí ninguém sabe ao certo se você está sabendo o que a outra pessoa está dizendo. E isso acontece mesmo. Mas então, vamos organizar. Essa tabela espero que vocês já conheçam,
É a tabela do Guideline da ESC de 2019. E ela é muito boa para a gente organizar a nossa mente e entender o que é essa probabilidade de óbito precoce e de onde que vem isso. Aqui, gente, quando a gente olha essa tabela, eu entendo que os pacientes que têm instabilidade hemodinâmica, eles já ganharam a classificação de alto risco. Esse paciente tem um alto risco de óbito em 30 dias. Se ele não tem instabilidade hemodinâmica, eu vou considerar outras coisas, como, por exemplo, se ele tem sobrecarga de VD, ou seja, se ele tem um VD que está sofrendo ali, e as nossas evidências foram mostradas aqui pelo Arthur, inclusive no caso anterior. Se ele tem o PESI alto, né? O PESI alto 3 e 4, ou PESI simplificado diferente de 0, vai pontuar aqui, e a troponina também vai pontuar. Veja aqui, eu posso ter um paciente que tem ou elevada troponina ou a disfunção de VD no eco. Esse paciente já ganhou a classificação de intermediário. Esse paciente já tem que me preocupar. Mas tem essa letrinha E aqui, que é uma letrinha interessante, bem pequenininha, mas que eu quero chamar a atenção, que são os pacientes que vêm desafiar a medicina, e a gente tem muitos deles, que eles têm PESI baixo, às vezes o PESI simplificado de 0, e eles têm sobrecarga de VD no eco, ou eles têm sobrecarga de VD na tomo, ou mesmo a troponina aumentada. Isso pode acontecer, e esses pacientes, o próprio guideline já traz que eles devem ser interpretados como intermediário risco. Então, não é para você liberar todos os pacientes com PESI baixo ou PESI simplificado sem avaliar o VD dele. Ok, então, para a gente parar de ficar falando alto risco toda hora, baixo risco, intermediário risco, vamos mudar a nomenclatura. Não é minha, obviamente, a nomenclatura, mas eu espero que vocês entendam agora que, quando eu falo de TEP maciço, eu estou falando de TEP de alto risco. TEP submaciço são os intermediários, que estão juntos ali, baixo e alto. E o TEP de menor gravidade é um TEP de baixo risco. Beleza? Ótimo. TEP maciço. Agora eu quero que vocês se imaginem diante de um paciente onde você tem a hipótese de TEP e você quer saber se ele é TEP maciço. A classificação do paciente como TEP maciço, alto risco, ela vai se dar por instabilidade hemodinâmica, que é PA sistólica menor que 90 em vigência de disfunção hemodinâmica. O seu paciente com aquele barrigão gigante, um bracinho dessa finura, que tem lactato alto por conta da hepatopatia dele, não é um paciente chocado, necessariamente, mas um paciente que tenha PAS menor que 90, ele não vive com essa PAS, e ele tem disfunção hemodinâmica, isso é um choque. O guideline ainda traz uma definição que é queda de 40 milímetros de mercúrio de forma sustentada. Então, o cara vive com 150 de sistólica, e hoje ele está com 100, e ele está lá, sudoreico, desconfortável, tempo de perfusão prolongado. Isso é um TEP maciço também. E o TEP submaciço, gente? O TEP submaciço ele dá um pouquinho mais de trabalho. E eu queria que vocês gravassem essa imagem na mente de vocês. O TEP submaciço é o cara que não tem evidência de estabilidade hemodinâmica, necessariamente, mas que você sabe, olhando o ecocardiograma dele, que ele está com um VD sofrido. E o VD é um cara que ele não funciona muito bem com pressão. Ele não gosta de estresse, ele não gosta de passar perrengue. O VD ele não é um VE. O VE ele aguenta. Você põe pressão, ele suporta. O VD ele é sensível. Ele é uma plantinha de emoções delicadas. Então, você tem que pensar nessa imagem. O VD está sofrendo, ele está fazendo uma força enorme para segurar essa pedra e tentar empurrar para cima ainda. E veja, não precisa ser nenhum grande cientista para pensar que essa pedra pode rolar a qualquer momento. Isso é o TEP submaciço. O paciente pode estar bem, mas você olhando para ele, você está pensando no VD dele. O VD do cara não está feliz, não está confortável com essa situação. Ok. Entendemos, então, a classificação, sabemos o que é cada coisa. O que eu faço? Gente, TEP maciço não tem muito mistério, né? TEP maciço é anticoagulação, trombólise, manter o paciente vivo. Detalhe aqui. Então, no TEP maciço, eu já sei
Isso está na literatura, isso está no guideline. Eu sei o que eu vou fazer com esse doente. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu sei o que eu vou fazer com esse doente. Então, me acompanhe assim, me pensem em vocês, na sala de emergência, estão diante desse paciente, onde existe uma instabilidade hemodinâmica evidente, tá? E aí você tem que se fazer 3 perguntas. Primeiro é TEP? Segundo, o choque é pelo TEP? Essa é uma pergunta muito relevante e, às vezes, difícil de responder. E, em terceiro lugar, se eu tenho condições de transferir esse paciente para angiotomo em segurança. A primeira pergunta, no contexto de TEP maciço, ela vai ser respondida pela autossuspeição clínica. Nesse momento, eu entendo, né, que você está lá diante do seu paciente e você não levou ele para o angiotomo ainda. Você ainda está tentando entender o que está acontecendo no seu plantão. Esse paciente, então, é um TEP presuntivo. Beleza? Nada de errado com isso. Segunda pergunta que você vai levar para você mesmo vai tentar se responder ali, diante do seu paciente com TEP presuntivo, é se esse choque é pelo TEP. E essa resposta, na beira do leito, vai ser dada pela investigação de disfunção de IVD. No nosso paciente, com o caso do Arthur, a paciente tinha disfunção de IVD no eco. E isso foi o suficiente para a gente se preocupar. Então, a partir de agora, eu espero que todos vocês procurem disfunção de IVD na beira do leito, se vocês têm ultrassom à disposição. Essa informação vai ser muito relevante para você traçar a sua conduta. No caso aqui, existem diversas coisas, e a gente tem um podcast sobre isso, mas existem diversas coisas que você pode avaliar no seu VD. Mas eu trouxe as básicas, coisas que você tem que olhar e você tem que entender aquilo que está sendo transmitido pelo ecocardiograma beira-leito. Se o TAPS está menor que 17, se o paciente tem uma relação VD-VE maior que 1, se o paciente tem uma veia cava túrgida, se tem movimento paradoxal do septo, se tem regurgitação tricúspide, ok, estou diante, sim, de uma sobrecarga de VD. Não estou falando aqui que cada um desses tem uma altíssima especificidade para TEP, mas veja, gente, a gente está indo um passo de cada vez. E aqui a gente não tem como responder todas as perguntas. Eu quero primeiro que vocês entendam se o VD está sofrendo ou não. Se tiver isso aqui, sim, o VD está sofrendo. Agora, vocês podem se perguntar, e a gente se pergunta isso bastante, como que eu diferencio se esse VD que está sofrido é um VD de agora, e não um paciente que vem com VD crônico, por uma outra doença, ele tem um TEP, mas o choque não é pelo TEP? Essa pergunta a gente nem sempre vai conseguir responder na beira do leito. Existem algumas estratégias para diferenciação de VD agudo e VD crônico. Dentre elas, uma fácil é medir a parede livre do VD. Porém, isso não é, nem no guideline, essa é uma expectativa da sociedade, da gente, que a gente saiba responder essa pergunta da beira do leito. Porque, muitas vezes, a gente vai se equivocar. O importante é que vocês entendam que, se eu vi um TEP presuntivo, eu vi um VD sofrido, eu vou interpretar isso como um choque secundário ao TEP. Mas ainda cabe a terceira pergunta. Porque se eu tenho esse paciente na beira do leito, eu estou olhando para ele está chocado, eu vi que o VD dele está sofrido, a minha hipótese é TEP, mas eu tenho como levar para angiotomo? Eu vou levar esse paciente para angiotomo. Se eu estabilizar o suficiente, ligar a droga, olhar para a cara dele, ele está bem, eu vou levar para angiotomo. Porque eu quero ter esse direito. E o guideline me dá esse direito. Eu posso levar o paciente de forma segura, até porque o paciente também tem direito à vida, né? Então, você não vai levar ele de qualquer jeito. Você vai levar o paciente de forma segura. Se você não tem como levar o paciente de forma segura, seja porque você tem que transferir, seja porque é longe e o paciente não está em condições, ou seja por qualquer motivo, você não entendeu aquilo como transporte seguro, você não vai levar e você vai trombolizar esse paciente. Ah, Annelise, então significa que a gente vai errar? A gente vai trombolizar paciente que nem tem TEP, porque o diagnóstico é presuntivo, e nem tem TEP nem está chocado pelo TEP? Sim. Mas a gente tomou as providências possíveis para errar menos. Isso é tomada de decisão. Bem-vindo à medicina. Bom, se vocês acharam difícil antes, agora ficou mais difícil. TEP submaciço. E agora? TEP submaciço, a única certeza que a gente tem é que a gente vai anticoagular e manter o paciente vivo. A nossa expectativa.
A trombólise é um verdadeiro ninho sem fim. É aquele verdadeiro limbo da evidência, que você vai lendo um artigo, lendo outro, daqui a pouco são 4 da manhã e você não sabe nem mais seu nome. Esse, sim, é um cenário que não é nada fácil. Porque, gente, eu estou diante daquele paciente em que ele está bem. E você fala assim, cara, se eu mexer menos, é melhor. Mas você olha o VD dele, e o VD dele está... esse VD aqui não está legal. E aí você pensa naquela imagem, putz, o VD está empurrando uma pedra gigante, daqui a pouco essa pedra vai rolar, e esse paciente vai cair na espiral da morte, e você sabe que a espiral da morte do VD é respeitável. Ninguém quer tratar um paciente no espiral da morte. VD é aquele VD que tudo que você faz, você ajeita de um lado, ele piora de outro. Você arruma uma coisa, ele piora de uma segunda. Você tenta resolver a segunda, já que surgiu uma terceira. VD não é fácil de tratar. E aí você está preocupado com isso. E você está preocupado de forma correta. Sim, a gente deve se preocupar. O problema é que a gente não tem evidência que nos responda a isso de forma segura, digamos assim. Pelo menos segura. Mas vamos lá, com calma. É TEP? Se é TEP submaciço, eu espero que você tenha levado para onde eu tomo. Então, você levou para onde eu tomo, e sim, é TEP. Ok. Tem disfunção de VD? Você fez, você estudou o VD dele, o eco está anormal, você percebeu que tem disfunção de VD, e ok, tem disfunção de VD, estou seguro, estou consciente disso. A terceira pergunta que não é tão simples, se está instável ou não. Porque, a princípio, como eu falei, ele não está instável. Até porque, se estivesse instável, a gente estaria chamando ele de TEP maciço. Mas, será que ele não é um VD que daqui a pouquinho vai descer a ladeira? Será que ele não é aquele paciente que você manda para a UTI e o cara da UTI liga o trombolítico em 15 minutos e você fica se perguntando, cara, eu sou idiota, qual que foi o meu problema? Não, às vezes o paciente piora mesmo. Às vezes a decisão é difícil mesmo. O paciente está igual e a decisão do médico da UTI foi diferente da sua. Ou seja, não é fácil tomar essa decisão. E quando a gente pensa, sobretudo, nos pacientes que estão ali limítrofes, entre até um intermediário baixo risco, um intermediário alto risco, aí que fica pior ainda. Essa paciente era uma paciente esquisita, né? Tinha um monte de comorbidades juntas, ela tinha lesão renal, ela tinha uma pielonefrite não obstrutiva, que ninguém sabia por que ela estava rolando, ela tinha uma hidronefrose. Tudo está acontecendo justo no seu paciente. E você não consegue decidir nem se ele tem indicação de trombólise ou não. Bom, o que a gente faz? A gente estuda, né? A gente tenta, pelo menos. Mas tem coisa que a gente lê, como eu falei, e você não chega a conclusão nenhuma. Essa, pelo menos, foi a minha trajetória em cima do TEP submaciço. Um guideline recomenda uma coisa, o outro recomenda outra. Um cara que estuda isso há 30 anos fala que não sabe qual que é a resposta. O guideline que recomenda a trombólise, recomenda numa dose, baseado num artigo que usa outra dose. E aí você fica, o que esse povo está fazendo da vida? E o que eu faço com o meu paciente, que é o que me importa? Então, vamos pedir ajuda. Eu sou sempre a favor de pedir ajuda, compartilhar com os meus colegas, porque é isso que a gente vai fazer. Tem inúmeras coisas na medicina que a gente não vai ter resposta baseada em evidência. E isso não vai nos eximir de tomar uma decisão. Então, a gente vai ter que tomar uma decisão baseada no que a gente tem de melhor. A gente conhece a literatura, que não nos ajudou muito, às vezes ajuda alguma coisa, a gente tem pessoas de confiança e a gente recorre a elas. Você pode passar o vídeo, por favor? Foi isso que eu fiz, viu, gente? Eu pedi ajuda. E essa ajuda foi tão boa que eu quis compartilhar com vocês. Estamos aguardando. So let's talk about the question of when would I give lytics to a patient with an intermediate risk PE? And this is a hard one. I mean, in a way, the patients who are
So let's talk about the question of when would I give lytics to a patient with an intermediate risk PE? And this is a hard one. I mean, in a way, the patients who are hemodynamically unstable, coding, pericoding, that's straightforward, right? You lyse them, you don't have to think about it too hard. But these patients, the sort of submassive, the intermediate risk PE patients, that is when it gets tricky. The patients where they have a PE, they have some RV dysfunction, some RV strain, but they're hemodynamically stable. What do you do with those patients? And there is not a clear answer. And the evidence doesn't give us a clear answer here. And in fact, if you go and you sort of read a lot of the society guideline recommendations or even the up-to-date article, it's basically like, this is sort of an expert decision that's complicated and requires some gestalt. And I think that's true. So how do I think about that decision? Well, to me, there is at least one part that's straightforward, because I don't even consider lysing a patient unless they have both of the following. They have to have imaging evidence of abnormal RV function and lab evidence of abnormal RV function. Now, your imaging evidence can be either an ultrasound or a CT scan. If I have an ultrasound, that's better, but if I have a CT scan that shows evidence of RV strain, absolutely, I'll take that as well. The second piece is your labs. I need either an elevated troponin or an elevated BNP. And a patient who doesn't have one of those, who may be, oh, their echo doesn't look great, but their trope and BNP are okay, or conversely, their maybe trope's a little elevated, but their CT and echo are okay, the RV looks okay, I'm not going to lyse those patients. Lysing is high risk, and so I definitely need both imaging and lab evidence of RV strain to consider it. But if that was it, if you just were like, oh yeah, I got imaging and lab evidence, then we wouldn't be even having this conversation because that one's easy, right? Because that is just by itself not even necessarily enough. Lysis is high risk. And the studies have not borne out that necessarily lysing patients who just have lab plus imaging evidence of RV strain is really necessarily benefiting them. And you may be causing more harm than good. So what else? Well, to me, the other big piece is that patient needs to show me that either their trajectory is going in the wrong direction, or they have evidence of shock and it's just not showing it to me in their blood pressure. So what do I mean by that? Well, we're really into the idea that shock equates with blood pressure, but that's not really true, especially in your young healthy patients where they can be super sympathetically activated and they're maybe overcoming some of that hypotension with just their endogenous epi-drip going bananas. And so in a patient where their blood pressure is okay, but they don't look good. They have evidence of bad physiologic stress, whether that's their lactate's elevated, they have bad tachycardia, they're tachypnic, they're diaphoretic, they just don't look good. I am very concerned about that patient, and that is enough to push me in the direction of considering lysis. Another situation is when they're just deteriorating, things are heading in the wrong direction. And this, in a way, is kind of a nice thing, because if you are able to watch the patient and you're like, oh, I'm really on the fence, sometimes the answer is, okay, I don't need to make this decision right now, because if I'm really that on the fence, then the answer is I'm going to watch them really carefully. I'm going to maybe admit them to the ICU, put in an A-line, watch them like a hawk, and then if they really start heading in that right direction, have everything all ready to go. Have the consent discussion beforehand, and then just everybody agrees that if they continue on a course of deterioration, we're just going to lyse them. Lastly, the other thing to consider is catheter-directed thrombolysis. So this is becoming an increasingly important option, and it's a lot lower risk than systemic thrombolysis. So if I have a patient who's higher risk, but who is really not looking good, I don't like how this is going, that is what I would consider doing in them. Or if I have a patient who's sort of heading in the wrong direction, deteriorating submassive PE, if I have access to a team that can do catheter-directed thrombolysis, I might call up that team and say, hey, look, this patient, they're not quite there yet, but I'm worried that they're heading in the wrong direction. So can we all be on board that if they continue to deteriorate or head in the wrong direction, we're going to take them to cath lab and do catheter-directed thrombolysis.
So again, not a simple decision, but the key things are they must have imaging evidence of abnormal RV function plus lab evidence of abnormal RV function, and either evidence of a deteriorating clinical course or shock that's not necessarily about their blood pressure. That is when I will think about lysing an intermediate risk PE patient. Hope that helps. Para quem não conhece, essa é a Sarah Krager, e ela é, com certeza, uma das melhores pessoas que a gente tem de referência em medicina de emergência. Trabalha como intensivista hoje, e ela sabe muito sobre esse assunto. Então, se a gente tem que reportar, a gente tem que se reportar a pessoas que a gente tem respeito, admiração e conhece, e sabe que a pessoa tem experiência naquele assunto, essa, com certeza, seria uma referência que eu daria para vocês. Bom, como ela falou, como ela trouxe aqui, quando que eu vou trombolizar o TEP submaciço? Não temos evidência ainda que nos dê tranquilidade em relação a isso. A gente vai recorrer à opinião de especialista e a gente vai optar pela trombólise, quando a gente tiver evidência radiológica, seja eco, seja tomo, e evidência laboratorial, mais uma deterioração clínica, ou um choque compensado, que é aquele paciente que a PA está boa, mas ele está com tempo de perfusão prolongado, o paciente está com Mottling, o paciente está claramente na sua frente, ali, ficando mais taquicárdico, mais taquipneico, sudoreico. Então, vai ser uma avaliação pormenorizada e que vai levar um tempo. Então, se você não conseguir definir isso na sala de emergência, e o intensivista definir isso 45 minutos depois, não se sintam ofendidos. É uma decisão difícil e que requer algum tempo de observação. Ok. Bom, a gente viu, classificou, tomou algumas decisões difíceis, mas eu não sei se vocês perceberam, mas em alguns momentos do tratamento eu coloquei uma frasezinha bem discreta, bem singela, que resume uma porção de coisas. E que não é nem um pouco simples. Manter o paciente vivo num contexto de TEP instável, TEP maciço, ou mesmo um TEP submaciço que não vai bem, é um desafio. E a gente poderia conversar sobre isso num congresso inteiro. Mas hoje eu vou trazer alguns pontos. Esses são os pontos. Não dê volume para o seu paciente. Sustente a pressão arterial sistólica do seu paciente. E não entube esse paciente. Bom, a gente aprendeu lá na faculdade que VD é dependente de pré-carga. Eu sou muito apegada a meus cadernos da faculdade, até hoje eu tenho, mas, infelizmente, não nos contaram a história inteira. VD é dependente de pré-carga, ok, mas VD não gosta de pressão. E se você está com um sistema obstruído, se você dá mais volume para esse VD, a única coisa que você vai fazer é aumentar a pressão a qual ele está sendo submetido. O VD, ele não está só entupido pelo trombo lá, que está numa artéria. O TEP gera uma vasoconstrição pulmonar difusa. VD está tentando trabalhar contra uma pressão muito mais alta do que ele está acostumado. Ele não vai conseguir, com o seu sorinho, resolver esse problema. Sustente a pressão arterial sistólica dele. E isso é legal, porque não me foi ensinado na faculdade, mas eu aprendi, ao longo da residência, que existem drogas melhores que as outras para cenários bem complicados. E quando a gente quer sustentar a pressão arterial sistólica sistêmica, né? Aumentando a resistência vascular periférica, sem aumentar a pressão arterial média pulmonar, isso é um desafio. E poucas drogas podem te auxiliar nesse desafio. A principal delas, obviamente, é a vasopressina, porque não tem receptor no pulmão. E quem é que já viu um paciente recebendo só vasopressina na sala de emergência? Isso é um cenário muito raro. A gente acha que vasopressina é só o item B da lista, quando o paciente já não responde mais à nora. E isso é um erro. A gente só está ajudando o paciente quando é tarde demais. Quando a gente tem alguma coisa para fazer, a gente não faz. O paciente que já está na espiral da morte, você acrescentar a vasopressina, pouco vai fazer por ele. Você tem que evitar que ele entre nessa espiral.
E então aqui, primeira droga, vanguarda, pode causar, a enfermagem vai perguntar que está estranho, sim, todo mundo vai achar estranho, mas liga vasopressina primeiro nesse paciente. E aí, uma outra opção, sim, seria a adrenalina, porque a adrenalina tem um componente de que ela ajuda o VD a bater. Isso é bom. Ela vai ter aumento de resistência vascular pulmonar? Vai. Mas, né, como a gente já aprendeu bastante aqui na aula de TEP, a gente não ganha sempre. E, por fim, infelizmente, esse não é o paciente que você vai todo felizinho lá entubar. De fato, esse paciente é o paciente que o laringo é uma arma. E se você já entubou um VD agudo, não sei se você sabe, mas você esteve de frente com a morte. E foi, com certeza, ou você estava totalmente absorto lá, né? Porque a gente, na ignorância, a gente fica também num paraíso. Ou você realmente teve minutos de terror. Eu já entubei VD agudo. E, com certeza, foram dias que eu não vou esquecer nunca. Porque cada minuto eu pensava num problema diferente. E aquilo estava me deixando tenso. E, definitivamente, foi uma via aérea fisiologicamente difícil e psicologicamente difícil. E sempre vai ser. Porque a verdade é que a gente tem que evitar entubar esse paciente. Porque a intubação traz tudo de ruim para esse paciente. Ela aumenta a pós-carga, se você for entubar o paciente. Vai aumentar a pós-carga do VD, vai diminuir a pré-carga do VD, você vai usar uma droga que vai fazer, e não importa qual droga que você faça, ela vai diminuir a PA. Você vai fazer apneia, então o paciente vai ficar hipoxêmico e hipercápnico. As duas coisas fazem vasoconstrição pulmonar. Então, assim, catástrofe. VD não gosta VD agudo não gosta de tubo. Isso é um fato. Então, não entuba esse paciente. Tá, isto dito, eu tenho que entubar um paciente. Tem circunstâncias que você vê, não vai rolar. Vai ter que entubar o paciente. Ok, então vamos partir para a otimização fisiológica. Otimização fisiológica é um termo, e já estou acabando, é um termo que se refere ao antigo pré-medicação do Walls. Antigamente, a gente falava pré-medicação, só que criou-se, eu acho, ficou meio difundido, que era tipo assim, faz fentanil em 3 minutos e resolveu o problema. Não poderia ser mais distante disso. Otimização fisiológica leva tempo. Otimização fisiológica vai ser diferente de um paciente para o outro. Vai ser o cenário onde a sua enfermeira vai falar assim, a enfermeira da equipe vai falar assim, doutora, vamos lá. A senhora já falou que entubar esse paciente tem 40 minutos. E você vai falar assim, calma, a gente vai chegar lá. Vamos com calma, porque vai demorar. Esse paciente, então, você tem que corrigir a hipoxemia. Você tem que, se você tiver um alto fluxo, seria um ótimo momento para utilizar. Mas se você não tiver, utiliza alguma coisa que ofereça oxigênio em alto fluxo para ele. De preferência, não VNI, né? Por motivos óbvios. Você vai corrigir a acidose. E aí, quando a gente fala em corrigir a acidose, todo mundo vem prontíssimo com um frasco de bicarbonato de sódio na mão. Só que a gente faz muito mais bicarbonato de sódio na sala de emergência do que os pacientes de fato precisam. E vocês precisam levar isso para a vida de vocês. Nem sempre bicarbonato de sódio vai resolver os nossos problemas. Ele pode até resolver o nosso problema, mas o do paciente não. O fato é que, para a acidose respiratória, bicarbonato de sódio ou faz pouco ou faz mal. No caso, a gente poderia fazer uma coisa que é a inalação com a nitroglicerina. Você coloca lá, igual aquela inalação que você faz para asma, a gente fazia, né? Para asma, que você bota a medicação no inalador e deixa o paciente uns 15 minutos ali. Pode botar uns 5 miligramas de nitroglicerina e esperar. Isso vai fazer vasodilatação pulmonar, vai melhorar a troca, vai melhorar a hipóxia, vai melhorar a acidose. Todo mundo fica feliz. Menos a farmacêutico, claro, que vai ficar louco com você botando nitroglicerina inalatória. Você vai ligar a DVA, e não é para ligar a DVA 5 minutos, faltando 5 minutos para entubar o seu paciente com você com um laringo na mão. Ah, você lembra de pedir para a enfermagem preparar a bomba. Não, gente. Prepara a bomba, instala a bomba se o paciente já estiver hipotenso. Obviamente, no contexto aqui, imagino que vai estar. Estabiliza o paciente, melhora a pressão dele, e aí depois você entuba. Escolham drogas cardioestáveis. Eu imagino que isso, eu torço para que isso seja chover no molhado. A gente não vai entubar esse paciente com midazolam. A gente não vai entubar esse paciente com propofol. Deus me livre. Bate na madeira. A gente não vai usar essas drogas para entubar esse paciente. A gente vai usar etomidato.
E eu não vou me estender muito aqui em discutir se ketamina vai rolar ou não. Se você quiser entubar com ketamina, não acho que temos muito espaço para te criticar, mas eu preferiria, baseado no que a gente tem de conhecimento das duas drogas e da fisiopatologia de TEP, eu preferiria etamidato. Usar oxigenação... Mensagem subliminar. Usar oxigenação apneica é essencial para esse paciente. Esse paciente aqui é o que você vai, sim, procurar o segundo ponto de O2 para entubar. Todo mundo vai surgir problema nessa hora, mas você vai procurar as soluções. Afinal de contas, emergencista é isso. A gente resolve problema. A gente passa o dia inteiro resolvendo problema. A gente vai conseguir uma oxigenação apneica para esse paciente. Sempre tem um cilindro de O2 perdido pelo hospital. Deixa lá funcionando. Não deixe esse paciente entubar sem oxigenação apneica. A gente sabe que a oxigenação apneica é boa para várias coisas nesse paciente aqui, sobretudo. E, por último, a gente vai impedir hipercapnia. Como, Annelise? Que mágica que eu vou fazer para entubar o paciente, tirando o drive dele e impedir hipercapnia? Você vai fazer duas mágicas. Primeiro, você não vai escolher a pessoa menos experiente do recinto para entubar esse paciente. A segunda mágica é, você não vai entubar esse paciente 7 vezes antes de resgatar. Tentar entubar, no caso. Laringoscopou, não conseguiu? Sai, olha que lindo. Sai, pede o ambu, põe a cânula, abre a via e ambusa. Milagrosamente, o ar vai chegar no pulmão. Então, não fica lá tentando N vezes, achando que a sua técnica, repetidas vezes, sem nenhuma mudança, vai magicamente fazer com que o tubo chegue onde precisa chegar. Essa é a hora de ser racional, gente. Por isso que a gente deve considerar todos esses pontos antes de começar a intubação. Porque se você não pensar nisso antes, na hora é mais difícil. Lembra da via aérea psicologicamente difícil. Pensa nisso antes. Prepara, brifa a sua equipe. Chama um intubador mais experiente e vai. Mas vai sabendo que vai ser difícil. E o paciente pode, sim, parar nessa intubação. Mas nós somos emergencistas, tomamos decisões difíceis e a gente está aqui para isso. A gente considerou tudo o que poderia, a gente otimizou tudo o que poderia e o paciente precisava, de fato, do tubo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu sei que não acabou o tema, né? Tem muita coisa para ser discutida, mas eu gostaria que vocês continuassem estudando esse tema. Aqui eu trouxe o nosso famoso podcast sobre os achados ecocardiográficos no TEP. Tem TEP estável, TEP instável. Lá a gente discute com pormenores os achados desse paciente. E também existe muita coisa para se discutir ainda de VD agudo, e eu sugiro essa plataforma do segundo QR Code. Muito obrigada. Excelente. Excelente palestra, doutora Elise. Muito obrigado pelo caso, doutor Arthur. Eu queria abrir para perguntas. Opa, já tem uma pergunta. Excelente. Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius. Parabenizar a Annelise e Arthur pela apresentação. Eu falava há pouco com um colega que divide a sala de emergência comigo, e dialogando um pouco sobre a apresentação, e lembrávamos há 3 anos atrás como é que era a nossa prática corrente. Então, VD dilatado, tropo mais alta, pró-BNP positivo, evidência de disfunção de VD, risco intermediário alto. Via de regra, era um paciente que a gente elegia para trombólise. Acho que tem uma informação mais recente, né, o follow-up do PEITOS Trial, que demonstrou que num segmento mediano de 36 meses, cerca de 30% dos pacientes que eram submetidos à trombólise tinham persistência de dispneia, tal como o grupo da heparina. Então, acho que um dos motivos, né, um dos racionais que a gente utilizava para a trombólise, a redução da disfunção do ventrículo direito, a redução do TEP crônico e a melhora funcional, talvez a gente deva olhar isso com mais cautela, né? E acho que dentro dessa decisão, eu adicionaria um outro item, e a gente tem dificuldade para mensurar isso, diferentemente como na FA, o risco de sangramento desse paciente, né? A trombólise não é uma intervenção isenta de riscos, né? No PEITOS Trial 1,
o risco de sangramento no grupo com tenecteplase foi aproximadamente 4 vezes menor. Então, acho que se o doente tiver alguma evidência ali de risco maior de sangramento, seja de qualquer forma, eu acho que a gente precisa pensar com bastante cautela. E acho que várias questões ainda estão abertas sobre a trombólise no TEP, risco intermediário ou alto ou submaciço. Qual a dose, né? Então, a gente vai usar 100 miligramas de alteplase, a gente vai usar a dose de tenecteplase do peito trial. A gente geralmente tromboliza o paciente que está descompensando clinicamente. Qual é o momento de eu identificar isso? Às vezes a gente perde o feeling, né? Esse é o paciente que eu prefiro deixar na sala de emergência, mesmo com o meu regulador me ligando no telefone, precisa mandar para a UTI. Não, esse é o caso que eu quero ficar por perto. E discutir a via de administração. A gente vai fazer trombólise endovenosa ou a gente vai lançar mão de outras estratégias, como trombólise direcionada por catéter, né, e algumas outras evidências que têm surgido. Definitivamente, nesse caso aí, se a gente tiver alto risco de sangramento, eu optaria pela dirigida, né, por catéter. Acho que a gente, não sei em quantos de nós, assim, trabalha em os serviços que dispõem disso, mas a gente subutiliza esse recurso. Eu acho que isso é importante a gente lembrar. Existe a trombólise direcionada por catéter. Então, se você trabalha num serviço que tem, foi como a Sara falou, traz esse pessoal para discussão. Vamos começar a fazer mais isso. Eu acho que nos Estados Unidos eles já fazem isso muito mais do que a gente. E a gente dispõe. Eu trabalho em 2 hospitais que dispõem. E, sinceramente, todos os pacientes com TEP instável ou submaciço que evoluíram mal, eles trombolizaram sistemicamente. E eu fico pensando, por quê, né? Eu acho que é uma coisa meio cultural. A gente tem que começar a mudar isso. Boa tarde a todos, me chamo Otávio. Doutora, realmente TEP é um assunto muito interessante, então eu não tenho só uma pergunta, eu teria 3. Posso fazer as 3 perguntas? Pode, tentarei responder. Então tá, eu vou fazer em sequência, tá? A primeira delas, em um hospital que tenha menos recursos, uma paciente que chega com característica clínica bem sugestiva de TEP e tenha um score de intermediário risco, e você vê que essa paciente está instabilizando, está piorando cada vez mais. Mesmo não dispondo de uma angiotomografia, eu poderia considerar trombólise nesse caso? Segunda pergunta, se existe alguma evidência científica de que o valor de dedímero, quanto mais elevado, maior a chance do paciente apresentar um TEV, no caso, um TEP ou um TVP? E a terceira pergunta, nos casos de medicações, ali, drogas vasoativas, se existe alguma evidência também do uso da dobutamina nos casos de TEP instável com disfunção de ventrículo direito. Se é uma droga que a gente pode estar utilizando, qual seria a dosagem adequada e qual o momento adequado de usar? Eu vou escolher uma ordem aleatória para responder as perguntas. Então, com relação à dobutamina, a gente pode utilizar. O problema da dobutamina é o mesmo problema que a gente encara em todos os outros pacientes. É uma droga que é difícil da gente prever como que o nosso paciente vai responder, porque a gente passa por uma dose intermediária, onde você tem uma vasodilatação, e aí o paciente pode piorar antes de melhorar. E o quanto que ele vai piorar antes de melhorar pode ser a morte. Então, é difícil da gente graduar aqui como que a gente vai fazer. Por essa dificuldade de você saber exatamente o quanto de dose aquele paciente precisa, o quanto, de fato, ao ajudar o VD a contrair, vai ajudar esse paciente, porque, veja, lembra do espiral da morte. O espiral da morte, ele funciona justamente por um desbalanço entre todas as funções do VD, e entre elas é a questão da hipóxia. O VD trabalhando mais, ele precisa de mais oxigênio, ele não está recebendo mais, e aí isso piora a função dele, e aí começa essa espiral. Então, se eu dou butamina para ele, que eu não sei nem como vai ser o efeito da vasculatura periférica dele, que já é um problema. Aí eu tenho um segundo problema, o quanto que eu vou forçar esse VD a trabalhar, e isso de quanto de desbalanço eu vou ter com essa hipoxemia. Então, é uma droga difícil da gente prever como que vai funcionar. E aí acaba baseando, mais uma vez, em opinião de especialista, que é evitar, a não ser que você tenha algum outro motivo muito importante para você colocar a dobutamina. Não tem nada que desabone a vaso com a adrena nesse sentido. Então, por que você vai substituir por uma droga que você não tem certeza que vai fazer bem para o seu paciente? Só complementando, talvez, a resposta. Se você cavucar na evidência, você encontra
né, discussões da American Heart 2005, 2004, que encorajam muito o uso da dobutamina. Do que a gente tem mais recente, tem discutindo já outros inotrópicos na bagunça. Da última vez que eu li sobre isso, tinha uma discussão sobre milrinone versus dobutamina, mas ainda, quanto mais você cava, mais coisa você encontra e não chega a conclusão nenhuma. A gente precisa de muita ciência ainda. Acho que o milrinone é uma droga mais recente, mas eu acho que acaba indo pelo mesmo caminho da dobuta. A outra pergunta era com relação ao uso da trombólise no paciente que você teve um risco intermediário alto e ele não está indo bem. É isso? Ah, beleza. Assim, eu acho que isso aí vai cair no mesmo caminho do TEP, da trombólise no paciente que está com submaciço. Porque, na verdade, a dificuldade da gente indicar a trombólise é a gente saber o quanto aquilo vai ajudar o paciente. Então, a pergunta é parecida. No contexto de que você tem um TEP submaciço, onde você tem um diagnóstico presuntivo de TEP, você entende que a trombólise ela traz benefícios e malefícios, assim como traz para o paciente instável. Então, acho que a minha linha de raciocínio seria a mesma, entendeu? Porque eu não acho que a angiotomo aqui, se você não dispõe da angiotomo, a decisão ela vai ser mais baseada na sua avaliação ali. O paciente está deteriorando, eu tenho evidências indiretas de TEP. Inclusive, nesse cenário, você pode utilizar até ultrassonografia de membros inferiores, né? Porque se você achar uma TVP ali, isso vai te ajudar muito a tomar essa decisão. Não significa que, se você não achar, você excluiu a hipótese de TEP, óbvio. Mas eu lançaria a mão disso para começar a fundamentar a minha hipótese de TEP. Uma vez fundamentada, não disponho do angiotomografia e o paciente está deteriorando, eu colocaria ele na mesma linha de raciocínio. E a última pergunta era com relação As concentrações de dímero D. as concentrações. Não que eu saiba, porque eu já estudei isso há um tempo atrás, não achei nenhuma correlação. Não sei se eu estou errada, se alguém tiver alguma evidência diferente. Eu vi que não tinha relação, o número absoluto, nem com gravidade, nem com prognóstico. Essa que eu disponho de informação. E a gente ainda entra em outro problema, que é o dímero D aumenta se você der uma topada do dedão. No caso dessa paciente, eu não coloquei no slide para não confundir, mas eu lembro que tinham solicitado um dedímero para ela que era de 22 mil. Só que, até 2 dias antes, ela estava com noradrenalina na UTI no choque séptico de foco urinário. Então, esse dedímero vai subir de qualquer jeito. Excelente. Dado ao adiantar aqui da hora, eu vou convidar quem tiver mais perguntas, se os palestrantes puderem depois responder lá fora. Muitíssimo obrigado. Pessoal, tenho 3 recados para vocês. Pedro Nogueira Tinoco, a sua carteira está na sala VIP. O segundo recado é, amanhã a gente vai ter um simpósio satélite, que vai ser na sala 1. Aí eu peço para todo mundo que quiser participar desse simpósio satélite fazer sua inscrição na recepção lá embaixo. Amanhã, tá? Amanhã que a gente vai fazer esse credenciamento. E o último recado é, a gente vai ter um intervalo agora. A gente volta às 17h e tem mais uma sessão e, por último, nós vamos ter o lançamento do livro, tá? A 17ª edição. Então, bom café.